Eu creio que essa palavra que nós vamos liberar essa manhã é uma palavra de restauração. Deus está restaurando. Se tem uma coisa que todo mundo aqui dentro, lá de trás até aqui na frente está vivendo igual, é o mesmo momento, intensidades diferentes, né, níveis diferentes, mas todos nós estamos vivendo um momento de restauração. Amém? Você está junto nisso. Deus está restaurando a sua igreja. Só que existe uma diferença de restauração e reforma. Reforma você faz do seu jeito. Reforma você aplica do seu jeito. Um dia Deus ministrou comigo: só tem um jeito, meu filho, de fazer a minha vontade, e não é do seu, é do meu jeito. Deus tem o seu padrão. Deus, essa semana nós estávamos ouvindo algumas coisas que o pessoal posta na internet, que tem muito lixo por falar nisso, e um deles colocou assim, que Deus é fiel a você em todo o tempo. Isso é uma mentira, irmãos. Deus não é fiel a você em todo o tempo. Mas pastor, mas em Timóteo, Paulo fala que se nós formos infiéis, Deus permanece fiel. Mas continua lendo, porque Deus não pode negar a si mesmo. Deus não é fiel a você, Deus é fiel à sua palavra. Deus é fiel à aliança que Ele fez. Então Ele está dizendo: se você quebrar a aliança, eu não quebro. Se você infringir a minha palavra, eu não infrinjo a palavra que eu falei. Se você voltar atrás, eu não volto atrás. Se você recuar, eu não recuo. Então, se você for infiel, eu permaneço fiel, não ao seu pecado, não à sua circunstância, mas eu permaneço fiel a mim. Então nós temos um Deus poderoso, que Ele não muda. Deus é imutável, Deus é fiel. Está falando do caráter dEle. Se o seu caráter for infiel, o caráter de Deus não muda. Irmãos, isso é uma glória. Por quê? Porque você pode fazer o que você quiser, que você não muda o amor de Deus. Você pode pecar do jeito que você quiser, Deus permanece o mesmo. Deus não precisa de mim para ser Deus, irmãos. Eu preciso dEle para viver. Eu preciso da sua palavra para mim viver. Eu preciso da sua palavra para mim existir, da sua presença para mim viver todos os dias, acordar todos os dias. Eu busco a Deus, irmãos, não é porque eu preciso de alguma coisa para falar, para trazer para os irmãos. A busca, irmãos, para quem entendeu, é uma busca por vida. Você precisa de Jesus para viver todos os dias. Não pode ser um encontro, por isso que eu falei, não pode ser aquele negócio que você vem aqui, dá uma carga rápida, 2 horas. Irmão, quarta, está provado que o que você recebe no domingo, para o crente normal, habitual, quarta-feira já não existe mais. Já era. Já foi. Somente se você guardar mesmo, estiver atento, se você é daquele que come a palavra de Deus de verdade. Então Deus, eu creio que está restaurando muitas coisas, mas é diferente de reforma. Reforma você pode olhar, vamos fazer isso daqui desse jeito. Irmão, se nós fôssemos abrir aqui para opiniões, nós íamos ter opinião de cor, de parede, de porta, de tudo, as mais diferentes. Um ia querer pintar a parede de rosa. Tem gente, irmãos, que gosta de rosa, de branco. Vamos botar um amarelo, pastor, que é cor de ouro. Vamos botar tal cor. Isso é reforma. Deus não está fazendo reforma na sua vida. Deus não está te reformando, Deus está te restaurando. Esses dias a gente ouve muito sobre ressignificar. Deus não dá um novo significado para você. Não, pastor, claro que não. Deus está restaurando o único que você tinha, e você perdeu com o pecado. Deus está restaurando o significado, a sua identidade, o seu propósito. Deus está fazendo isso nesses dias. Agora, qual é o detalhe da restauração? Porque não são muitos homens que são peritos em restauração, irmãos. Mas se você for ver, por exemplo, se pegar uma obra, um quadro, e for restaurado, tem que ser um perito. Por quê? Porque ele vai restaurar a pigmentação da cor, a tonalidade, todos os efeitos, de acordo com o que ele acha que vai ficar legal.
Tem muito líder hoje, muito pastor, muito crente que quer fazer uma coisa, vamos fazer uma coisa boa para Deus porque eu acho que vai ser mais legal. Não faz o que vai ser mais legal na sua mentalidade, irmãos. Faz aquilo que está escrito. Faz aquilo que está o desenho original. Então vai para o original, perceba. Qual é o original? Se você ler 2 Coríntios capítulo 3, você vai ver, nós não somos mais como Moisés, que precisava colocar um véu no rosto para buscar Deus e diante do povo, para esconder aquilo que esvanecia, porque a glória era temporária, passageira. Mas nós agora com o rosto destampado, nós nos aproximamos de Deus e como por um efeito de espelho, nós somos transformados segundo a sua glória, pelo seu Espírito. Segundo o quê? Segundo a imagem do seu Filho. Então Deus está restaurando, Deus não está reformando, Ricardo. Deus está restaurando pela glória de Jesus Cristo a imagem do Filho em você, em cada detalhe. A obra é minuciosa, irmãos. Deus é detalhista, Deus é um Deus de detalhes. Se você for ver tudo que Deus construiu na história bíblica, tem detalhes. Deus não apareceu para Noé um dia e falou assim: Noé, vamos construir uma barca, meu filho. Vamos construir uma barca legal. E você assim, dorme, você vai ter um sonho e você começa a construir do seu jeito. Só precisa caber bastante gente, Noé. Bastante animal, tenta dar uma caprichada. Deus não falou assim para ele. Deus deu as medidas. Noé, não eram muitas pessoas que Deus podia confiar. Deus só achou graça em Noé, irmão. Imagina, olhou para o mundo todo, procurou, só achou um homem. Escute uma coisa, não é fácil encontrar homens desse padrão. Quando Paulo estava escrevendo uma das suas cartas, ele falou o seguinte: ninguém eu tenho como Timóteo, meu filho, porque todos os homens que Paulo conhecia buscava os seus próprios interesses. Mas ele fala de Timóteo uma coisa diferente. Timóteo não procura o que é seu. Timóteo procura aquilo que é o bem do outro, é aquilo que Deus quer fazer. Então Timóteo me serve como um filho serve ao pai. Paulo, irmãos, não para arrancar um elogio de Paulo na palavra de Deus não é muito fácil, não. Paulo é aquele que deu nos dedos de Pedro. Paulo era faca na bota, irmãos. Paulo era um cara assim que não tinha muita, não era melindroso. Paulo falava as verdades mesmo. Paulo zelava pela palavra, se doía, se não doía. Mas Paulo, quando ele procura ao seu redor alguém para enviar para um lugar específico que ele tinha que confiar, ele falou: eu não tenho outro a não ser Timóteo, que eu posso confiar 100% nele, porque ele não procura o que é seu, ele procura o interesse, o propósito que está nesse envio. Irmão, imagina você, se tivesse R$1 milhão na sua mão, e você fosse obrigado a confiar esse dinheiro a alguém para aplicar e render esse dinheiro, você ia confiar a qualquer um? Se você tivesse duas opções, um gastador e um cara que é econômico e sabe administrar, você dava esse dinheiro para o gastador? Eu não dava, irmãos. Então por que você pensa que Deus vai confiar qualquer coisa a qualquer um? Deus salva, Deus perdoa, mas uma outra coisa é você participar da sua vontade, daquilo que Deus está construindo. Você pode viver a vida todinha num ambiente superficial de, eu já conhecia Deus, eu já fui salvo, e se contentar com isso. Mas você também pode ir para águas mais profundas. Você pode entender o que Deus está fazendo, por exemplo. Você pode entender o que Deus está construindo. Deus sempre está fazendo alguma coisa, inclusive nos nossos dias. Existe algo que nós vamos ver aqui que Deus está fazendo desde que Ele enviou o seu Filho Jesus, e Ele nos deu esse mesmo ministério. Agora você tem a opção de entender isso e viver isso de forma plena, ou você pode viver só um cristianismo buscando seus interesses, com pretexto de avareza, egoísta, como nós vemos muitos crentes hoje. Meu pastor comunicava ontem no Café com Pastores a realidade de Apocalipse capítulo 2 e 3, que ali João ele descreve 3 problemas teológicos nas igrejas. A gente sempre fala aqui que a pior coisa numa igreja é o ensino errado.
O ensino, irmãos, ele é o meio mais rápido de destruir, de comprometer a igreja do Senhor Jesus. Por isso que Paulo, os apóstolos, protegiam tanto a igreja de falso ensino. E ele vai falar de 3 realidades ali: a doutrina de Balaão, os nicolaítas e Jezabel. A doutrina de Balaão, de querer sempre ter vantagem em tudo. Já viu o crente assim? Não faz nada sem ganhar alguma coisa. O voluntariado de Jesus Cristo acabou. A disposição de coração de agir sem ganhar nada em troca, agora acabou. E nós vamos ver que Deus, para aqueles que estão em Jesus Cristo, que acreditam mesmo no que Deus está fazendo, nós vamos ver hoje que tem uma realidade futura aguardando por mim e por você, em que Deus falou que vai abençoar a cada um de acordo com as suas obras, com os seus feitos. Então Deus não vai dever nada para ninguém, irmãos. Agora tem aquele que quer, já paga agora. Os fariseus eram assim, eles queriam ser vistos, eles queriam orar em lugar público para ser visto, para ganhar o seu louvor, eles queriam já receber as coisas, a sua honra, a sua glória, agora. E o Senhor fala: não, mas a minha realidade é totalmente outra. Tem os nicolaítas, que era o orgulho, a soberba, a relação com a imoralidade, que permitia, é um ensino que permite você, que alimenta o seu orgulho, alimenta o homem, engrandece o homem. Já viu isso? Irmãos, escute, todo o ensino bíblico, toda mensagem, toda palavra que massageia o seu ego, deixa você grandão, é engano. A palavra do Senhor, ela não vem para alimentar o seu ego, ela vem para colocar o seu ego na cruz do Calvário. A palavra do Senhor não vem para fazer você ficar grandão e você viver e ser vitorioso. A palavra de Deus vem para você não viver mais a sua vida, até que Cristo viva em você. Então, irmãos, tem gente sendo enganada, pastor. Claro que tem, irmãos. Todo palhaço tem a sua plateia. Vai ter plateia para tudo quanto é tipo, irmãos. Tem gente disposta a comer qualquer tipo de cardápio hoje. São poucos que querem realmente comer de Jesus Cristo, querem se alimentar dele, querem levar isso a sério. Então essas doutrinas vão entrando. Vai entrando os ensinos de Balaão, aonde você acredita que nós podemos nos relacionar com Deus para ganhar alguma coisa, alguma vantagem. Deus vai, é a teologia da prosperidade, por exemplo. Deus vai enriquecer você. Vem para cá fazer campanha, 7 dias, subir no monte, 7 noites, para você ficar rico. Irmãos, isso enche igreja. Por que enche? Porque fala o que a gente gosta. Porque promete o que a gente gosta. Porque alimenta a nossa carne. Há ensinos, irmãos, que hoje permitem você ser imoral. Há teologias, há mensagem, há sermões que não tem problema você ser imoral. Continua sendo imoral. Deus tolera. Não tem problema. Você pode separar, casa com outra. Pode separar, casa com outro. Pode ter relação sexual fora de casamento, não tem problema também, Deus perdoa. Isso, irmãos, são doutrinas erradas que vão corrompendo aquilo que era para ser puro. Semana passada nós falamos isso, a experiência que nós tivemos, com as nossas filhas, quando a nossa médica recomendou tomar um remédio. Eu fui lá e a tendência de comprar um remédio. Deixa eu até falar uma coisa aqui, irmão. Tem gente que ficou tão preocupado com o que eu falei, que ficou só focando no remédio. Eu não preguei sobre remédio, irmãos. Eu preguei sobre diluir a mensagem. Então, assim, cuidado para você não perder os detalhes. Até mesmo porque, deixa eu corrigir, porque tem uma irmã também que já falou para mim, eu já entendi, uma das nossas irmãs falou que entende do assunto. Hoje o genérico é uma coisa, mas há 20 anos atrás, irmãos, era outra. Eram 20 anos, mas era uma experiência. Não faça de experiência doutrina, irmão. Eu não estou falando doutrina usando experiência A, B ou C para falar de doutrina. Eu estou falando sobre experiências que vão testemunhar ou vão fortalecer princípios e valores bíblicos. Então, há muito engano hoje. Há também, irmãos, ensinos
e doutrinas, a qual alimentam, irmãos, aquele espírito de Jezabel, a manipulação, o poder sobre pessoas. Agora deixa eu abrir um parênteses aqui, para desmascarar esse bicho, porque é um bicho, irmãos. Isso é igual uma praga que vem na plantação, no seu jardim, vai destruir. Se você permitir a doutrina de Balaão, Nicolaíta ou de Jezabel entrar na sua vida, ela vai destruir você. Você não percebe. É igual cozinhar siri vivo. Quem já cozinhou? Você bota ele e vai ficar felizão, irmão, na panela. Vai se bater todinho, só que ele não percebe que ele está morrendo. Tem muito crente, irmão, que está se batendo todinho, mas não percebe que está morrendo. Está morrendo a cada dia. Por quê? Porque ele está comendo uma doutrina que é podre, uma mentira. Irmão, não se sujeite a nada que não seja verdade. Aquilo que nós falamos nessa casa sobre sujeição, que são princípios bíblicos, sujeitar uns aos outros, perdoar uns aos outros, congregar, que a palavra de Deus é um princípio, mas não faça isso se não for através da palavra de Deus, movido pela palavra de Deus. Não existe sacrifício por sacrifício, não existe sujeição simplesmente por sujeição, isso é controle. Não, você tem que estar aqui, tem que sujeitar a autoridade dessa casa. Não, irmão, você não tem que sujeitar ninguém se não for pela palavra de Deus. Se não for pela palavra de Deus, você não precisa sujeitar. Por quê? Porque o lugar está perdido. Não é porque um está falando, não, todo mundo tem que beijar o meu anel. Anel aqui. Tem que beijar o meu anel para ser abençoado. Irmãos, eu já ouvi cada história de homens que ligam para o outro cobrando, exigem posicionamento sem base nenhuma bíblica. Agora, por favor, isso daqui não é uma pregação para dar base para você viver uma anarquia, você viver livre de tudo e todos. Não, irmãos, não existe cristianismo livre de tudo e de todos. Cristianismo é um lugar de sujeição. É um lugar de unidade, de comunhão, mas tem que ser através da palavra de Deus. Então, se tem a palavra de Deus, a verdade nesse local, então você pode estar sujeito. Se não, o que eu faço, pastor? Eu estou num lugar onde a palavra de Deus não é pregada como palavra de Deus, onde já há interesses de homens misturados, já não é mais puro. Irmão, você está aí porque você quer. Eu vou orar para ver o que Deus vai falar. Irmãos, pelo amor, isso é igual casamento. O cara entra em transe para escolher a mulher. E a mulher quer entrar em transe para escolher o marido. Senhor, mostra, Senhor. O Senhor dá inteligência, irmãos. Pelo amor de Deus. Abra o olho, meu filho. Abra o olho, minha filha. Deus dá a palavra dele. É realmente porque se não tiver a palavra, você vai depender de um transe espiritual. Aí só um terreiro, né? Um passe, alguma coisa assim. Uma garrafada, né? Agora Deus irmão, é simples. Deus dá inteligência. Vai ver se o camarada, por exemplo, o homem é respeitador, o que propósito que ele acredita, ou se ele é um vaso que glorifica o nome de Deus, ou se ele só quer, por exemplo, transar com você antes do casamento. Se ele não quer construir nada com você. Pastor, eu casei com a minha mulher, não percebi, eu acho que não era de Deus, era mais relaxada. Por que não olhou isso antes? Por que não olhou antes? Mas Deus podia ter falado. Deus fala em Provérbios, irmãos, a mulher sábia. Se você ler a Bíblia, você vai saber escolher. Você vai ter um crivo de verdade. A mulher também, quando olhar para o homem, ela vai saber se o homem é de Deus ou não é. Agora é só beijar menos e observar mais, né? É só beijar menos e conversar. Deixa para beijar depois, irmãos. Observa mais, conversa mais, pergunta. E aí? Eu e a Débora, quando a gente namorou, a gente conversava assim, como é que vai ser quando tiver filho? Como é que vai ser? Vai deixar para pensar isso depois? Como é que é em relação à vontade de Deus? Como é que tu pensa a respeito do propósito eterno? O que tu pensa a respeito de Jesus Cristo? O que tu queres da sua vida? Senão você pode ter surpresa.
Porque o diabo se transfigura em anjo de luz. E tem muito homem, mulher aí, irmãos, que é só uma aparência. Eu conheço um homem que casou, irmãos, era um príncipe, né? Era um alazão, né? No dia do sim, se transformou no burro do Shrek. E falou para ela, irmão, no dia do casamento: agora, daqui para frente, quem manda sou eu. E aí? Se você tiver um crivo bom, você vai estar comparando as coisas que você vê com aquelas que são espirituais. Vamos olhar, ver se eu vejo Jesus Cristo em você. Se não, irmão, a mulher vai ter base suficiente para falar assim: ó, eu estou até apaixonada, mas não bate. Você ainda usa ferradura. E eu não estou falando que você vai ter um homem docinho. Não, irmãos, como diz meu pastor, se você quer um homem docinho, atencioso, que conversa com você assim, ó, sempre, né? Amigão, cuida. Porque você pode não ter um homem. Tem mulher que reclama, fala: dá glória a Deus, minha filha, você tem um macho, um homem. Não é uma coisa diluída. Então aprenda a lidar com o macho. Isso não dá direito para o macho ser grosso, é lógico. Tem que dar uma lapidada aí também, né? Traz para a gente, irmão, a gente dá uma lapidada, tira a ferradura, né? Deus está restaurando, irmão, todas as coisas. Mas restauração é aquilo, existe um modelo. É como restaurar um castelo. Você vai para a Europa, esses lugares que tem castelo, você vai restaurar eles. Você não vai fazer de um castelo uma coisa moderna. Você vai restaurar cada detalhe dele, assim como ele era na sua origem. Quando Deus pega e olha para você, é como uma obra-prima. Você é como uma obra-prima para Deus. Só que Deus está restaurando ele não de acordo com o que você sonha, não de acordo com o que você almeja. Eu queria isso daqui para a minha realidade. Não, irmão, Deus, você tem que querer a realidade de Deus para você. Porque segundo Coríntios, que Paulo fala, o que Deus está restaurando é a imagem do seu filho. As coisas não estão boas enquanto a imagem do seu filho não estiver estampada em mim e você. Não está bom. Não está pronto. Por isso que eu falei, todos nós estamos na mesma situação, em níveis diferentes, em ambientes talvez diferentes, mas todos que estão em Cristo estão na mesma situação. Nós estamos sendo restaurados. Deus está tirando lascas de você, tirando coisas que ficaram encrostadas em você, ali agarradas em você, limpando você, passando os produtos para deixar você limpinho, restaurado como o seu filho. Agora vamos ler 2 Coríntios capítulo 6. Eu pensava que era só uma reforma, pastor. Escute, se você for pensar em reforma, tem tudo para você pensar num cristianismo parecido com o mundo, não parecido com as coisas eternas. Tem muita gente que quer ser cristão baseado nas coisas que se veem. Cristianismo, vida com Deus, andar com o Senhor, não tem nada a ver com as coisas desse mundo, com a cultura desse mundo. Nós vamos ver isso agora. Aperte os cintos aí, irmãos. Nós vamos decolar, amém? Pode ter efeitos colaterais, né? Capítulo 6 de 2 Coríntios diz assim: e nós, cooperando também com ele, com o Senhor, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Se nós pudéssemos dar um nome, eu quero dar um nome a essa palavra, não receba a graça de Deus em vão. É quando você lida com o poder de Deus, com a sua palavra, mas você não sabe para que ela serve. É quando você pega a vontade de Deus e tudo que Deus faz, e você não tem noção nenhuma daquilo o que Deus quer.
E você vai fazendo do seu jeito, você quer realizar alguma coisa do seu jeito, do seu padrão. Não tome a graça de Deus em vão. A graça de Deus não é simplesmente, irmãos, algo que vai permitir você viver uma coisa que você não podia. A graça de Deus é capacitadora. Ela te habilita e te capacita também para algo específico. Deus mostra um propósito, mas Deus mostra, Ele dá habilidade para você, a condição para você viver isso. Deus, em tudo que nós vamos ver que são coisas fortes, irmãos, Deus não pede para você viver isso sem dar condições para você. Então, ninguém aqui dentro pode falar assim: eu não consigo. Por um lado, você está certo. Se você for pensar que você tenta na força do seu braço, você não vai conseguir, mas você consegue no Senhor. Toda graça, toda habilidade, todo poder, toda condição está em Jesus Cristo. A Ele honra, glória e poder. Então, se você for receber um chamado, e se você vai receber uma condição para viver isso, entenda uma coisa, como Ele diz mesmo, sem mim, você não vai poder viver nada. Então, você tem que entender o propósito de Deus e se agarrar em Jesus Cristo. Então, nós vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão, porque diz: ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis que agora o tempo aceitável, eis que agora o dia da salvação. Agora, repita comigo, agora. É agora, irmãos. Não deixe para amanhã aquilo que Deus está falando hoje. Algumas pessoas aqui Deus vai trazer, vai iluminar o seu entendimento hoje, para você entender que é agora. Existe um agora de Deus, é urgente para mim e para você. Versículo 3: não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias. Preste atenção no padrão de Paulo, amém? Não tem nada a ver com o cristianismo água com açúcar dos nossos dias. Olha só o nível dele. Ele está mencionando o ministério para nós. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no conhecimento, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado para vós. Não estáis estreitados, limitados em nós, mas estáis estreitados e limitados nos vossos próprios afetos. Ora, em recompensa disso, falo como a filhos, dilatai-vos vós também. Irmão, se há uma palavra, talvez uma recomendação de Paulo, ele está falando algumas aqui, e para você entender o capítulo 6, essa parte, você tem que ler o 5. Ler o que Deus tem falado, no capítulo 5 ele vai falar claramente sobre o ministério que ele está falando aqui. Deus deu um ministério a ele, não somente a ele, Paulo, mas a toda a igreja, a qual ele diz, Deus nos confiou algo que ele começou a fazer em Jesus Cristo. E o que foi? Ele começou a reconciliar todos com Jesus Cristo. Ele vai falar em Efésios a mesma coisa, que na plenitude dos tempos, ele começou a convergir tudo nos céus como na terra, na pessoa de Jesus Cristo. Então, irmãos, o centro de tudo é Jesus Cristo. Jesus é o centro, Ele é aquele que nós temos que colocar toda a atenção nele. Por quê? Porque é Ele que está congregando, é Ele que está dando forma. A imagem dele é o gabarito para a igreja. E ele diz o seguinte, Paulo, no capítulo 5, ele fala: nós
recebemos o ministério da reconciliação, a qual Deus começou, e Ele roga: reconciliai-vos com Deus. É o mesmo rogo que tem hoje, é o mesmo clamor que tem hoje. Reconciliai-vos com Deus. Se voltem para Deus de todo o coração, se arrependam de todos os seus pecados, se voltem para a pessoa de Jesus Cristo. E quando ele fala isso, ele não está falando assim: tá, mas nós vamos se reconciliar e vamos viver como então, pastor? Aí você vai ver o seguinte, no capítulo 5, 14 e 15, vamos ler também o porquê dessa reconciliação. Deus nos deu o ministério da reconciliação. Se você está aqui dentro, você quer saber o seu ministério, está aqui, seja bem-vindo. Amém? Pastor, eu queria saber o meu ministério. É que hoje o ministério se reduziu à música, à pregação, né? À dança, ao estacionamento. Ministério não tem a ver com serviço, irmão, eclesiástico. Vou repetir: ministério não tem a ver com serviços eclesiásticos. Ministério tem a ver com o propósito eterno de Deus. Deus nos deu um ministério em comum. Qual é? Reconciliação. Então, tudo que você faz deveria ser um clamor a todos que observam você, que te ouvem: reconciliem-se com Deus. Agora imagina se todo crente nesse mundo, a vida dele fosse um clamor para quem está ouvindo, vendo, observando: reconcilie-se com Deus. Ouçam o que Deus está falando, o que Deus está fazendo. E reconciliar para quê, pastor? Reconciliar para viver uma vida, irmãos, que você nunca viveu antes. Versículo 14 do capítulo 5. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu, logo todos morreram. Se um morreu por todos, todos morrerão. E ele morreu por todos, não para que você vivesse de qualquer forma. Pastor, eu estou em Cristo. Já viu crente assim? Pastor, eu aceitei Jesus, agora estou vivendo a minha vida. Isso é um engano. Isso não é evangelho. Isso é doutrina de homens. Isso é pecado. Isso não tem nada a ver com Deus. Ele está falando: logo, se ele morreu, Jesus Cristo, todos morreram. Todos estão mortos para esse mundo. Todos que estão em Jesus Cristo, a realidade deles é que eles estão mortos. Mas mortos para quê? E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si. Lembra que eu falei da realidade de Paulo falando de Timóteo? Mosca branca, irmãos. Não é fácil encontrar crente assim. Nós estamos nos empenhando, discipulando, mergulhando na palavra, nos submetendo à palavra, para ver se de alguma forma a gente sujeita o nosso próprio corpo a tudo isso. E é triste porque de vez em quando, não sei se você tem essa sensação, mas de vez em quando a palavra de Deus te pega e você percebe: cara, como é que eu ainda gosto disso? Como é que eu ainda sou envolvido por isso? Já se deparou assim? Como que eu ainda perco o tempo com isso? Já sei que é errado, já sei que não agrada a Deus, e eu estou de novo aqui no mesmo lugar, sujeitando, entregando os meus membros, que era para ser entregues a Deus como instrumentos de justiça, eu estou entregando de novo ao pecado como instrumentos de injustiça, de morte. Paulo está falando aos coríntios: todos, a realidade para quem está em Cristo é uma só: todos estão mortos. Todos, sem exceção. Mas mortos para quê, pastor? Mortos para que, assim como ele morreu e ressuscitou, você pudesse viver não mais para si, mas viver para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Eu vou ter que ler esse versículo 15 de novo, irmãos, para ver se isso mexe com a gente da dimensão que Deus quer. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que eles morreu e ressuscitou. Por isso que Paulo está falando: entendam a graça que vocês receberam.
Vocês não receberam a graça para viver a vida que vocês querem viver. Não é a vida... Irmãos, se você mudar uma palavrinha aqui, uma palavrinha ali, muda o contexto da frase todinha. Você pode falar assim, é bonito, tá? Eu nasci de novo para viver uma vida nova em Jesus Cristo. É bonito ou não é? Não é bonito? Dá até para fazer uma campanha, não dá? Eu aceitei Jesus Cristo porque Deus vai me dar vitória. Deus, Ele vai me colocar em lugares altos. Deus vai me colocar diante dos meus inimigos. Vai te colocar mesmo, só para você servir eles. Você não entendeu? Mas não era aquele negócio de Deus estender, Estevão, uma mesa diante dos meus inimigos, que eles iriam me servir. Irmão, Jesus nunca fez isso. Jesus armou a mesa para ele servir os inimigos. Ele lavou os pés do pessoal que atraía ele. Você tem que entender, Paulo está falando aqui no capítulo 6, não recebam a graça de Deus em vão, porque senão vocês vão viver uma realidade de evangelho totalmente diferente daquelas que os apóstolos, os profetas viveram e o Senhor Jesus viveu. Se vocês receberam uma graça que vai levar vocês vocês vão ficar até espantados, porque vocês vão começar a viver o que no versículo 3 em diante do capítulo 6, Paulo começou a falar. Nos açoites, nos sofrimentos, nas aflições, na prisão, na desonra, sendo maltratado muitas vezes, pessoas levantando calúnia contra você, mas você vai ver que a graça de Deus vem para você, vem na sua vida para você viver uma realidade que condiz com a vida do Senhor, que é o que? Agora, você morreu para se tornar uma nova criatura, não para viver uma vida nova, ganhar um novo significado. Que lindo, né? Podia fazer até tipo caixinha de promessa, cada um tira uma coisa assim boa para você. Você já foi crente de caixinha de promessa? Já foi? Vamos ver o que Deus quer falar com a gente hoje. Você já percebeu que na caixinha de promessa só tem coisa boa? Qual é a diferença de você pegar uma caixinha de promessa e você ir em algum lugar para ouvir alguma coisinha boa, irmãos? Nenhuma. O que Deus quer mesmo é que você saiba a graça que você recebeu, entenda, não receba essa graça em vão e se sujeite à palavra, lance a sua vida sobre a palavra, deixe a palavra de Deus tocar em você, para você começar a perceber que o que Deus quer fazer em mim e você. O Paulo, ele começou a viver coisas, irmãos, muito parecidas com Jesus Cristo. Os sentimentos de Paulo, as emoções, aquilo que Paulo pensava, por receber a palavra de Deus e tratar como palavra de Deus de forma clara, poderosa, ele começou a experimentar coisas que você for ver, cara, Paulo começou a se alegrar por coisas que Jesus se alegrava. Paulo começou a ficar feliz por coisas que Jesus ficava feliz. Paulo começou a dar graças a Deus pelas mesmas coisas que Jesus dava graças a Deus. É desse lugar que eu estou falando para você procurar estar. Mas o evangelho de hoje não, irmãos. O evangelho de hoje, se você tem um carro ruim, você tem que reclamar, tem que desejar o carro do outro, tomar posse, né? Chamar as coisas que não são como se já fossem. Você troca tudo, irmãos, faz uma lambança danada. Por quê? Porque você recebeu uma graça em vão. Você nem sabe, você recebeu um presente e não sabe usar ele. Quer ver um exemplo? Se você pegar uma faca de açougueiro, top, o melhor que tem, e se você der na mão de uma criança, isso é um instrumento de trabalho ou é uma arma? Mas se você der na mão de um açougueiro, perito, bom, é um instrumento de trabalho ou uma arma? Por isso que Paulo está apelando ao propósito. Entenda o propósito da graça que vocês receberam. Se vocês não entenderem o propósito da graça, vocês vão fazer do evangelho uma arma. Vocês não vão fazer o evangelho um instrumento de justiça. E o evangelho é o único instrumento que nós temos de justiça.
É o único capaz de trazer justiça para mim e para você através da cruz do Calvário, a qual vai vir, você vai receber, e você vai perceber, ser levado a viver uma vida que não é mais a sua vida, é a vida de Jesus Cristo em você. Não é assim que está escrito? E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Paulo está falando disso, e no final ele diz o seguinte: olha, Coríntios, nós estamos abertos, dilatados para vocês. Nós sabemos que Deus vai fazer coisas grandiosas. Nós sabemos que Deus está realizando coisas grandiosas. Deus está fazendo o que, pastor? Nós já lemos aqui. Deus está reconciliando os homens com Ele. Você tem que entender o que o Pai quer. Você sabe o que o seu Pai quer? O Pai quer que os filhos fiquem felizes individualmente, cada um por si. O Pai quer reconciliar os seus filhos com Ele. Você quer fazer quem feliz? Se você quiser fazer você feliz, você vai pegar a graça de Deus em vão. Mas se você quiser fazer o seu Deus e o seu Pai feliz, você vai entender que Ele está reconciliando os homens com Ele. Então você vai trabalhar para isso. Ser intenso, abundante naquilo que Deus está fazendo. E Paulo está falando o seguinte: depois que eu entendi que eu recebi a graça de Deus em vão, eu me dilatei. E o que é essa dilatação? É porque Paulo, ele já não se importa mais com prisão, não se importa mais com tumulto, com trabalhos, com vigílias, com jejuns, com dificuldades, mas é em tudo, em todos os sentidos, em todas as circunstâncias. Paulo, ele está aberto para a igreja. Ele está aberto para fazer a vontade de Deus, ele está dilatado, a boca dele está aberta, ele não está agindo de acordo com interesses humanos. Paulo, nessa altura aqui, ele não tem mais interesse pessoal nele. Qual o interesse hoje que move você? Seus olhos seguem os seus interesses. Sabia disso? Por isso que tem olhos que são ruins, porque os interesses são egoístas. Os seus olhos seguem o interesse do seu coração. Se o interesse do meu coração, se eu receber a graça, irmãos, isso é muito sério. Se eu receber a graça de Deus verdadeiramente, Tiago, o meu coração vai seguir não mais os meus desejos pessoais, mas vai seguir os desejos do coração do meu Pai. E quando eu olhar para você, eu vou estar dilatado em relação a isso. Eu não vou me restringir, não vou ter. Paulo está falando assim, ó, eu não tenho reservas mais para com vocês. Assim como Jesus não tinha reservas, Jesus dava tudo. Jesus não dava parte dele. Nós falamos da mulher samaritana, quando ele falou, ele não falou para ela assim, ó, eu dou um pouquinho, um copinho d'água para você hoje. Você pode experimentar uma gotinha do que eu sou. Jesus não trabalha com fração, irmãos. Jesus trabalha com aquilo que é completo. Ele dá tudo. Pensar em não dar tudo é uma mediocridade. Pensar em não dar tudo é nós recebermos, diluirmos o Evangelho, é receber outras doutrinas de homens. Aquele que recebe a doutrina de Jesus Cristo, a palavra da verdade, ele vai ser levado a viver uma realidade como Paulo está vivendo. Tudo, é completo, é de todo o ânimo, é com toda a força, é de toda a entrega. Eu não vou dar parte, eu não vou amar com reservas. Paulo está falando, olha, eu vou entregar por completo, mas vocês não, vocês estão limitados. Paulo está olhando para Coríntios, comparando Coríntios com Jesus Cristo, porque o padrão de Paulo não é ele, o padrão de Paulo é Jesus Cristo. Aí ele está olhando Coríntios e Jesus Cristo. É bom comparar com Jesus, porque você não vai ficar com raiva de ninguém, tá? Porque a comparação com Jesus Cristo gera compaixão, misericórdia. Quando você compara com modelos humanos, gera raiva, gera inveja, é negócio, tem a ver com você. Mas quando ele compara os coríntios com Jesus Cristo, ele diz, vocês poderiam estar tão dilatados, vocês poderiam estar vivendo realidades tão diferentes, mas vocês estão estreitados, não é em nós,
mas vocês estão estreitados nos seus próprios afetos, os seus sentimentos, as vontades que ainda lutam dentro de você, que impedem você de viver uma vida em Jesus Cristo, está impedindo vocês de experimentarem coisas tão grandes e sobrenaturais. Se nós formos perguntar aqui, irmão, quem quer viver uma vida em Jesus Cristo, olha, intensa, uma realidade sobrenatural, todo mundo levanta a mão, irmãos. Mas e aí? E agora? Paulo está falando aqui como você vai viver. Entenda uma coisa: se ele morreu, você não pode estar vivendo uma outra realidade. Ele morreu, todos morrerão. Se você morreu, o clamor que vai nascer em você não pode ser mais o seu, é o clamor dele. E o clamor dele é: reconciliai-vos. O Evangelho é o Evangelho de reconciliação entre o homem perdido e o único Deus. O que Deus está fazendo hoje comigo, com você, é restaurando você nessas medidas aqui. Deus está reconciliando você. Não, irmão, não confunda reconciliação com conversão, por favor. Pastor, já sou convertido, mas pode ser um rebelde, pode ser um egoísta, pode ser avarento. O que você é? Egoísta é aquele que centraliza a vida dele. Os seus sentimentos são mais importantes que tudo. Eu estou triste porque ninguém me ama. Você é o seu Deus. Você é a sua divindade. Você adora a si mesmo, porque você para pelos seus sentimentos. Você está totalmente estreitado, limitado nos seus próprios sentimentos, perdidos no seu próprio ventre. Paulo está falando de realidades, irmãos, aonde? De homens caídos, homens que não entenderam ainda, cujo o ventre se torna aquilo que vai determinar se eles vão fazer ou não vão fazer, como eles estão. Paulo está falando: olha, eu vivo uma outra realidade. Por isso que ele pede para nós: não tome, não receba a graça de Deus em vão. A graça de Deus veio a todos nós para nos levar a viver uma vida que não é mais nossa. Irmão, todo crente, ele deveria estar muito convicto numa coisa: eu não quero, eu rejeito a viver a minha própria vida. Discípulo é assim. Sabe como é que viviam os discípulos? Quando fala de discípulo, qual é a imagem? O discípulo é aquele que dormia nos pés do mestre. Sabia? Eu queria ser discípulo. Você está nos pés de quem? Nós não estamos aqui fazendo discípulos de homens. Nós estamos aqui conduzindo você para ser discípulo de Cristo, para você estar aos pés dele. Você pensou que era em mim? Não, irmãos. Porque eu também estou tentando ser discípulo a cada dia de Jesus Cristo. Você pode caminhar do nosso lado. Por isso que não há espaço para domínio e poder sobre pessoas. Não há espaço para imoralidade, para interesse, para orgulho, para soberba. Não, irmãos, quando nós recebemos a graça de Deus verdadeiramente, quando nós nos dilatamos em Jesus Cristo, você não vai ficar mais soberbinho, você não vai ficar mais orgulhoso, você não vai ficar agora querendo ter domínio sobre as pessoas, você não vai se dar à imoralidade, você não vai querer manipular as pessoas, pelo contrário, você vai morrer por elas. Nos naufrágios, nos açoites, pelas armas da justiça, da direita, da esquerda, na pureza, no conhecimento, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que nós vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo.
É desse cristianismo que eu estou falando para você, irmãos. Que as pessoas entregavam a sua vida hoje, desesperadamente, para viver a vida de Cristo. Não essa coisa que nós temos visto hoje em dia, que as pessoas entregam a sua vida para Deus, para melhorar de vida. Deus não quer dar uma vida melhorada para você. Deus quer inserir a vida de Cristo, do seu Filho em você. Essa é uma boa manhã para você entender o que é restauração, o que é a graça de Deus, e não fazer disso algo vão. E se você um dia fez, é hora de se arrepender, é hora de se entregar, é hora de buscar Deus de verdade, é hora de você entender o que é o cristianismo, o que Deus está fazendo. Deus está reconciliando os homens com Ele. Deus está reconciliando, é algo sobrenatural, esse é o plano divino. E o que mexe com você quando você sabe qual é a vontade de Deus? Escute uma coisa, irmãos, responda para você mesmo. Você está mesmo afim de se envolver com o que Deus está fazendo? De entregar os seus membros para isso? De trabalhar a sua profissão, empenhar nisso? A sua família, o seu tempo? De você chegar um dia, como diz aqui em 2 Coríntios capítulo 5, para quem quer recompensa, entender o que está sendo colocado em jogo, ele diz o seguinte, capítulo 5, versículo 6 de 2 Coríntios: por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista, mas temos confiança e desejamos antes deixar esse corpo para habitar com o Senhor. Irmão, Paulo era um outro calibre, né? Vamos falar sério, irmão, é constrangedor, não é? Você não acha que é constrangedor ver um homem que ele não está querendo preservar a sua própria vida, mas ele está querendo, antes de tudo, habitar com Deus? Não é constrangedor, irmãos? Que evangelho é esse? Que palavra é essa? Que poder, que graça, que virtude. Mas temos confiança e desejamos antes deixar esse corpo para habitar com o Senhor, pois que muito desejamos também ser-lhes agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do seu corpo, quer bem ou quer mal. Há uma recompensa. Deus deixa claro aqui. Mas uma coisa eu quero terminar falando para você, é o versículo 9, o que Paulo mais deseja, que é, entendendo a graça que nós recebemos. Você recebeu uma graça que é carregada de um propósito e é carregada de um poder para você vivê-lo. Mas o intuito de Paulo, com tudo isso, seja grande, seja pequeno, é uma coisa: ser agradável a Deus em tudo, quer presentes, quer ausentes. Quantos de nós temos isso queimando no coração? Você pode querer ser crente, você pode querer ser um pregador famoso, você pode querer ser um músico, você pode querer ser qualquer coisa desse mundo, mas você está errado. Isso, você não deveria querer isso. Você deveria querer, antes de tudo, ser agradável em tudo, agradar-lhe em tudo. Por quê? Por isso que eu tenho uma tese, irmãos. Eu creio que por trás de todo crente cansado existe um crente desobediente. Não estou falando de um cansaço físico habitual, eu estou falando de um cansaço espiritual, uma fadiga espiritual. Por quê? Porque o homem que agrada a Deus, existe uma promessa. O Senhor diz nas Escrituras que a alegria do Senhor é a nossa força. Eu vou terminar falando um testemunho pessoal para você. Um dia, quando nós morávamos em Itajaí, nossa casa estava em construção ainda. Só tinha uma porta na casa, no banheiro.
E eu acordei aquele dia querendo chorar, triste, angustiado. E eu não tinha lugar para trancar, eu fui me trancar no banheiro, esqueci de fechar a porta. Sentei lá onde você senta também, no vaso. Fiquei ali sentadinho chorando. De repente, a minha filha, uma delas tinha 5 anos de idade. 4, 5 aninhos. Ela entrou no banheiro com tudo, um sorrisão até na orelha. Ficou na minha frente. E ela me viu chorando. Quando ela me viu chorando, ela começou, aquele sorriso foi sumindo. E ela começou a se entristecer. E ela perguntou assim para mim: papai, posso pedir uma coisa para você? Aí eu assim: filha, o papai está triste. Mas eu posso pedir uma coisa, papai? Filha, o pai só queria ficar... Às vezes a gente não entende, irmãos, o que Deus está fazendo. Eu só queria ficar sozinho. A gente não entende, irmãos, quando a gente está num período triste, angústia ou dificuldade, seja lá qual for, Jesus está com você, segurando nas suas mãos. Talvez a situação não muda, mas isso não quer dizer que Ele não está com você. Falando talvez para você: eu tenho um futuro para você diferente. Eu tenho guardado uma coisa para você diferente. Suporte. Ah, pastor, onde é que Deus estava quando aquelas mulheres foram estupradas em Israel? Talvez Deus estava exatamente do lado delas, segurando na mão delas e falando para elas: eu tenho um futuro para você. Aí ela parou na minha frente e pediu. Eu falei: tá bom, filha, pode pedir. E ela, sabe o que ela pediu? 5 aninhos. Ela assim: ó, pai, me dá um sorriso. Assim: filha, me dá um sorriso, pai. Assim: por que você quer um sorriso? Porque se o pai sorri, eu sorrio também. Você está querendo sorrir, entristecendo a Deus. O seu maior propósito de vida é ser agradável em tudo, para que se Deus sorrir, você vai sorrir também. A sua saúde depende do sorriso de Deus. Sabe o testemunho que Deus deu de Noé? Quando Deus procurou alguém que pudesse fazer um negócio para ele, para construir, participar do que Deus queria fazer, a palavra de Deus diz que Deus achou graça em Noé. Sabe o que significa isso? Noé fez Deus sorrir. Noé fez Deus sorrir. Ah, isso não é bíblico. Vamos lá, calma aí então. Vamos para a Bíblia. Por 2 vezes no batismo e no Monte da Transfiguração, Deus Pai olhou para o seu Filho Jesus e deu um testemunho pessoal. Olhem para Ele, escutem a Ele. Na Transfiguração Ele falou: por quê? Porque esse daí é o meu Filho em quem eu tenho prazer. Quando Ele anunciou para o mundo no batismo quem era o Cordeiro, Ele falou: esse aí que vocês vão matar, é esse em que a minha alma tem prazer. Logo, o seu maior objetivo tem que ser esse. Então, por trás de um esgotamento espiritual, de um cansaço espiritual, de uma fadiga espiritual que muitos estão vivendo hoje, existe um cristianismo que não busca mais satisfazer o coração de Deus, mas busca a satisfação pessoal. Eu não tenho ninguém mais como Timóteo. Eu fico imaginando Paulo. Eu fico imaginando Deus procurando na terra um homem para construir uma arca e salvar a humanidade, e ele procurando. Tanta gente, só encontrou Noé. Eu fico imaginando Paulo querendo recomendar um tipo de homem assim, que ele queria mesmo recomendar para uma tarefa específica. Ele olhando: eu não tenho ninguém como Timóteo. E Deus fez a mesma coisa na eternidade. Ele sacrificou Jesus Cristo na eternidade porque não havia ninguém como Jesus Cristo, que em todo tempo iria procurar satisfazer a vontade do seu Pai. Por isso que em João ele diz: a glória de um homem não está, a grandeza dele, a glória está naquele que o enviou, não está em trabalhar para si mesmo. É uma manhã, irmãos, que você
se você vive uma realidade que você não toma a graça de Deus de forma verdadeira, é o momento que você pode se arrepender essa manhã e você entender a graça de Deus. Só que a graça de Deus você só entende quando você entende também o propósito dela. O propósito dela é reconciliação. Vamos orar? Se coloque de pé. Tem alguém aqui que Deus está reconciliando? Tem alguém aqui que Deus nessa manhã ministrou o seu coração e você sente que Deus te trouxe aqui para reconciliar você com Ele? Sabe, como aquele casal que está brigado, separado, e Deus promove a reconciliação? Que talvez essa é a manhã de você estar se reconciliando com o seu amado, com Deus. Se há alguém aqui que Deus está reconciliando, irmãos, eu quero orar por você em nome de Jesus. Alguém? Você pode sair do seu lugar, vem aqui à frente em nome de Jesus, corre para cá. Eu quero orar por você, vem cá, irmão, corre para cá. Em nome de Jesus, é amanhã para você. Diante do seu altar, Deus trouxe você aqui para isso. Aquilo que me essa é a vontade de Deus. Os seus ouvidos, pode chegar bem à frente. Tem lugar para todo mundo, irmãos. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar, neste lugar, tu és totalmente. Sim, Jesus, nos entregamos a Ti, Senhor. Toca, Senhor, em nome de Jesus, teus filhos. Abri os olhos do meu coração, eu posso se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A tua fonte. A graça de Deus vai mudar alguns conceitos. A graça de Deus vai mudar o conceito de alegria. A graça de Deus vai mudar o conceito de satisfação, de realização, de gratidão. A graça de Deus vai trazer um significado não novo, mas o original. Aquele que moveu Jesus Cristo, o mesmo que estava nele, vai estar em você. Não tome a graça de Deus em vão. Você não recebeu a graça para viver a sua vida. Você recebeu a graça para você morrer para a sua própria vida e viver a vida de Jesus Cristo.
Toca-os, Senhor, toca-os, toca nos teus filhos. Restaura, Senhor. Nós clamamos por restauração essa manhã, em nome de Jesus. Restaura, Senhor, não só a saúde, Pai, mas restaura a condição espiritual dos teus filhos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Restaura, Senhor. Toca-os, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor.